tem o pessoal que já nós conseguimos uma utilidade se mostrou o quanto é necessário. Olá pessoal, eu sou a Alessandra Vizentin, sou contadora de histórias e tô aqui hoje para falar de uma coisa que é muito, mas muito importante. Eu estou aqui hoje para falar sobre patrimônio cultural brasileiro. E vocês sabem o que significa patrimônio? Pois eu vou explicar. Patrimônio, gente, é um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país. A conservação desses bens é de interesse público, porque se vincula a fatos memoráveis da nossa história, ou também porque tem um grande valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. A nossa Constituição diz que esses bens se referem à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Assim, de acordo então com a nossa Constituição, estão incluídas as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, pessoal, sendo assim, a gente pode perceber que o patrimônio cultural, ele forma-se a partir de referências culturais que estão muito presentes na história de um grupo e que foram transmitidas entre as gerações. Ou seja, são referências que ligam as pessoas aos seus pais, aos seus avós ou aquelas pessoas que viveram muito tempo antes delas. São as referências que se quer transmitir para as próximas gerações. São elementos tão importantes para o grupo que adquirem o valor de um bem cultural. E é por meio deles que o grupo se vê e quer ser reconhecido pelos outros. É importante a gente falar que nem tudo que forma uma cultura é patrimônio cultural. Por exemplo, aspectos como a falta de educação no trânsito ou o costume de jogar lixo na rua são, sem dúvida, aspectos culturais, mas definitivamente não são patrimônios culturais. Para ser patrimônio cultural, tem que ter importância para muita gente, não só para um indivíduo ou uma família. Dessa maneira, interliga as pessoas. É sempre algo coletivo. Uma história compartilhada, um edifício, uma festa, um lugar que muitos acham importantes, ou outros elementos em torno dos quais muitas pessoas de um mesmo grupo se identificam. O patrimônio cultural faz parte da vida das pessoas de uma maneira assim tão profunda que algumas vezes elas sequer conseguem dizer o quanto ele é importante e por quê. Mas caso elas o perdessem, sentiriam sua falta. Como exemplo, a gente pode citar a paisagem de um bairro, o jeito de preparar uma comida, uma dança, uma música, até mesmo uma brincadeira. Referências culturais são edificações e paisagens naturais,
São também as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer, também as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado. São as consideradas mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. Também fatos, atividades, objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão longe, para que revivam o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Resumindo, gente, referências são objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos e de identidade. São o que popularmente se chama de raiz de uma cultura. Puxa, são tantas coisas que fazem parte do nosso patrimônio cultural, não é mesmo? Então, para facilitar o acesso ao conhecimento dos bens nacionais, a gestão do patrimônio é efetivada segundo as características de cada grupo. Então, a gente tem patrimônio material, patrimônio imaterial, patrimônio arqueológico, patrimônio mundial. E eu vou falar sobre 2 desses para vocês. Primeiro, o patrimônio material. O patrimônio material, pessoal, é protegido pelo IPHAN. É composto por um conjunto de bens culturais que podem ser arqueológicos, paisagísticos e etnográficos, históricos, das belas artes e das artes aplicadas. É muito importante ressaltar que a nossa Constituição estabelece como formas de preservação o registro, o inventário e o tombamento, que é adequado principalmente à proteção de edificações, paisagens e conjuntos históricos urbanos. Os bens tombados de natureza material podem ser imóveis como as cidades históricas, os sítios arqueológicos e paisagísticos, os bens individuais ou móveis, como coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. E agora eu vou falar sobre o patrimônio imaterial. Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras, santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Essa definição está de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada pelo Brasil em março de 2006. E vocês sabiam que Lagoa Santa, a nossa cidade, possui várias manifestações populares? Vocês conhecem? Pois eu vou falar algumas para vocês. As principais manifestações populares de Lagoa Santa são Candombe, Guarda Nossa Senhora de Moçambique, Guarda de Congo Nossa Senhora do Rosário de Lapinha, as Pastorinhas,
Corporação Musical Santa Cecília, terreiros de Umbanda Candomblé, religiões de matriz africana, folia de reis, festa de agosto da Nossa Senhora da Saúde e a Rota das Doceiras. Bom, gente, aqui já vai terminando e eu espero que eu tenha ajudado vocês e que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse assunto tão importante. Um beijo! Olá, pessoal! Eu sou a Alessandra Vizentim, sou contadora de histórias e queria dizer para vocês que é uma alegria e uma honra estar participando de um projeto tão bacana da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. E eu escolhi uma história muito interessante para contar para vocês. Uma lenda, a lenda da Lagoa Santa. Eu espero que vocês gostem. Assistam aí. Um beijo para vocês. Um dia eu aprendi que quem compõe a nossa própria história somos nós mesmos. E que não tem como compor essa história sem saber quem a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai. Um dia eu aprendi que para conhecer a nossa história, a gente precisa conhecer as nossas memórias. Então, era uma vez, há muito, mas muito tempo atrás, um jovem tropeiro, um viajante muito audacioso, de nome Felipe. E Felipe, gente, Felipe era um desbravador. Um aventureiro cruzava o nosso país de norte a sul, de leste a oeste. Mas acontece que numa certa feita, Felipe, depois de dias e dias de viagem, muito cansado, com fome, com sede, ele avistou lá longe uma grande fazenda. Ele já estava quase sem forças, mas olha, eu vou falar para vocês. Ele fez o que pôde para chegar lá e pedir ajuda. Porque além da fome, do cansaço e da sede, ele estava muito, mas muito machucado. As pernas dele estavam cheias de feridas. E eram umas feridas grandes, que doíam. Doíam, mas doíam mesmo. E o dono da fazenda, diante daquela cena, tentou ajudar. Vá, homem, vá se lavar, vá se banhar nas águas daquele poço, pelo amor de Deus. E então, o homem permitiu que aquele pobre viajante se lavasse, se banhasse nas águas de um poço que ele tinha. Um poço. Mas olha, vocês não vão nem acreditar. Quase que no mesmo instante em que Felipe começou a se lavar, as coisas foram mudando. O tropeiro sentiu um alívio tão grande. As dores passaram, as feridas foram cicatrizando, assim como que por milagre, sabe? E há quem diga que foi milagre mesmo. Mas eu não sei. Eu não estava lá. Eu só sei que a notícia da cura milagrosa logo se espalhou pelos arredores e o pequeno arraial passou a receber peregrinos, pessoas que vinham em busca da cura para os seus males. Só que a coisa, gente, não parou por aí não. Em pouco tempo, vieram mais e mais pessoas. Vieram pessoas de longe, pessoas de mais longe ainda, todas em busca da cura para as suas doenças. Doutor Simão, médico bom, conseguiu se curar naquelas águas. O padre Pedro, esse também, e ele quis até construir uma capela pelo milagre alcançado. Teve até um tal de doutor Antônio, que quis estudar as águas. E não é que elas eram curativas mesmo? Pois é, dizem que essa é uma verdade verdadeira. Mas olha, foi tanta gente que queria aquela água, que o dono do sítio ficou danado da vida e mandou seus empregados tamparem o poço. Só que a força das águas era muito maior do que aquilo. E ela jorrou.
jorrou com tanta braveza que nunca mais parou de jorrar. Dizem que ela chega até o Rio das Velhas e de lá deságua no São Francisco. E foi assim que as santas águas que um dia curaram um jovem tropeiro deram origem à nossa bela Lagoa Santa.